Olá, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje aprenderemos sobre o gênero notícia, que é muito importante no jornalismo, porque nos fala sobre os fatos cotidianos. Bom, o gênero notícia, ele existe, mas existe um outro gênero também que é bastante confundido com ele, que é a reportagem. Então, assim, qual seria a principal diferença entre a notícia para a reportagem? A notícia, ela apresenta o fato, né, de uma maneira mais simplificada. Já a reportagem, ela vai buscar aprofundar sobre as causas e as consequências daquela situação ou daquele ocorrido. Bom, então vamos em frente. Bom, características do gênero notícia. Geralmente ela é bastante curta, né? Então não é algo muito extenso, a notícia ela é breve, relata fatos verdadeiros e recentes. Então a notícia geralmente ela é bastante atual, né? Então ela vai relatando coisas que aconteceram e que sejam recentes. Apresenta um nível de linguagem corrente, nem muito erudita, nem cheia de vícios. Então, não tem gírias na notícia, mas também não é algo tão rebuscado assim. Por quê? Porque a intenção da notícia é chegar até a população, né? A população de modo geral. Então, não só os da classe média alta, mas ao povo de um modo geral. Então, a linguagem ela tem que ser simples, mas não com gírias, né? Como nós já vimos aqui. Deve ser objetiva e impessoal, ou seja, narrada em terceira pessoa, sem valores adjetivos e sem opinião pessoal do escritor. Então, a notícia, resumindo, ela tem que ser imparcial, ou seja, quem estiver apresentando a notícia não pode falar o que pensa, né? Ela tem que apresentar os fatos realmente como eles são, tá bom? Bom, a estrutura da notícia. Então, toda notícia, ela precisa ter uma estrutura e vamos conhecê-la agora. Tem um título, que também pode ser chamada manchete, né? Que ela tem como objetivo chamar a atenção do leitor para ela. Um subtítulo, que ele complementa o título com mais algumas informações importantes ou chamativas. Esse subtítulo, ele pode ser o antitítulo também, como vamos ver mais à frente, ele não é obrigatório. Pode existir ou não. O lead é um termo em inglês que já é o primeiro parágrafo da notícia. Por quê? Porque ele vai trazer o leitor as informações básicas sobre aquela notícia, né? Então, já vai chamar atenção para realmente como o fato aconteceu e vai trazer já de uma forma bem resumida sobre o que o leitor ele vai ver mais à frente no corpo do texto, que é o próximo tópico aqui, que é o quê? O próprio desenvolvimento da notícia. Então, ele vai trazer informações sobre o ocorrido, geralmente respondendo às perguntas como, por quê e para quê. E apresentando algumas consequências. Então, o corpo do texto ele vai trazer mais informações sobre o que basicamente está acontecendo. Então, temos, recapitulando, o título, temos o subtítulo, como eu disse a vocês, é facultativo, pode existir ou não. Temos o lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, informando basicamente o que foi que aconteceu. Nesse lead, geralmente, ele tem quem praticou a ação, o que foi que aconteceu, onde e quando. E já o corpo do texto, que ele já vai apresentar, que já é o segundo parágrafo em diante, que ele vai estar apresentando basicamente como foi que a notícia aconteceu, por quê, para quê. E apresenta basicamente as consequências, tá bom? Vamos ver aqui uma pirâmide invertida. Aqui é a informação básica do que nós temos sobre o gênero notícia. Então, tem aqui. A notícia segue a técnica da pirâmide invertida. Isto é, fornece as informações mais importantes no início, que é o lead, e só depois ela vai apresentar o desenvolvimento, que é o corpo da notícia. Então, já vimos isso antes, né? Tem o antitítulo, o título e o subtítulo. O lead e o corpo da notícia. Então, o antitítulo e o subtítulo, eles não são obrigatórios na notícia. Podem vir ou não. Mas o título ele é muito importante, ele é necessário. O lead, ele vai estar respondendo quem, o que, onde e quando aconteceu o fato. E o corpo da notícia, ele vai estar explicando melhor, explicando como e o porquê, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. Pirataria informática aumenta em Portugal. Esse seria o título, né? Essa é uma notícia bem simplificada que eu trouxe para vocês, onde ele apresenta
nesse primeiro momento, o título da notícia: pirataria informática aumenta em Portugal. Beleza. Logo no primeiro parágrafo, nós vamos ter o quê? O lead, certo? Aí ele já vai dar informação bastante breve da notícia que vai ser apresentada no corpo do texto, que é o quê? Que é o corpo da notícia, logo do segundo parágrafo em diante, tá bom? Bem, a estrutura da notícia agora, de uma maneira bem clara e objetiva, como nós vimos, temos analisado desde o início. Então, tem o antitítulo, como eu já falei para vocês, ele é facultativo, é usado antes do título. Bom, o título ele é obrigatório, tem que ter, a notícia tem que ter um título. Então, encontra-se antes do texto, é destacado com letras maiores ou de cor diferente. Deve ser breve e atrativo, além de muito esclarecedor também. Tá bom? Ele vai chamar a atenção para que o leitor queira saber mais. O subtítulo, ele surge depois do título, pormenorizando e também é facultativo. Então, como eu disse a vocês, o antitítulo e o título, eles são facultativos. O lead, ele vai corresponder ao primeiro parágrafo da notícia e deve responder às seguintes questões: quem praticou a ação, o que foi que houve, quando houve e onde. Já o corpo da notícia vai ser o restante do texto, né? Ele vai responder às outras questões, como e por quê, certo? Então, vamos ver mais. O antitítulo. Então, agora vamos ter aqui um exemplo na prática. Tá vendo essa letrinha lá em cima, essa frase, uma frase bem acima do título? Então, isso é considerado o antitítulo, certo? Temos depois o título bem grande, né? Como já vimos, ele chama a atenção do leitor para que o leitor queira saber mais da notícia. Depois tem o subtítulo, que ele vem logo após ao título, né? E temos o lead, que é o primeiro parágrafo da notícia. Os outros parágrafos são considerados corpo da notícia. Uma atenção muito especial. Nós sabemos que existem hoje, né, principalmente com o desenvolvimento da internet, WhatsApp, Face, tudo que é relacionado à internet, a gente tem visto muitas fake news, né? Então, precisamos ter cuidado com essas fake news, porque são notícias, mas são falsas. E elas não nos acrescentam em nada. E muitas vezes disseminam problemas para toda a sociedade. Tá bom? Então, a aula de hoje, que nós vimos foi o gênero notícia, é basicamente informativo e ele vem de um caráter bem breve, né? Diferente do gênero reportagem, que nós vimos que é algo mais profundo, que ele é mais investigativo, tá bom? Vimos as partes da notícia e, por último, percebemos a importância de sabermos a fonte da notícia, de não cairmos nas fake news e, muito pior, disseminando-as. Porque muitas vezes você recebe uma notícia, acha que é verdadeira e repassa, né? Então, ter cuidado, checar a fonte, será que realmente é verdade? Sempre duvide, tá bom? Principalmente se ela vem por meios da internet, né? Os meios tecnológicos, certo? Então, tenham cuidado, vejam a fonte direitinho, tá certo? Então, as fake news devemos combatê-las de uma maneira geral e com muita eficácia, tá bom? Um beijo, então, e até a próxima.